Olá novamente, amigos aprendizes do Evangelho. Voltamos aqui com esse projeto do estudo Nosso Lar, do livro Nosso Lar, e hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 1, que é chamado Nas Zonas Inferiores. Eu vou começar para ilustrar, compartilhando aqui a cena do filme Nosso Lar, que quem já viu vai lembrar aí dessa situação, não com o objetivo de assustar, nem nada do tipo, pelo contrário. O objetivo é desmistificar. Então, eu ainda coloquei aqui, percepção de André Luiz da zona inferior, né? Então, o capítulo chama-se Zonas Inferiores, e ele começa a descrever os primeiros momentos dos quais ele se lembra nessa jornada dele no mundo espiritual. Lembrando que ao longo dos livros ele vai relatar vários aprendizados que ele tem lá do outro lado. Então tem outra cena aqui também, sobre a percepção dele do lugar. E o que eu acho bastante importante de esclarecer, primeiro de tudo. O umbral, como ele depois vai explicar em capítulos posteriores, o local em que ele se encontrava, não foi um lugar de maldade criado por Deus para torturar os seres humanos. Então, não é nada parecido com o que, ao longo de tantos séculos, a gente habituou-se a chamar de inferno. Para o Espiritismo, o inferno não existe como um local de sofrimento eterno. O que existe são consciências perturbadas, consciências pesadas, sintonias espirituais inferiores que formam locais de sofrimento. Ou seja, o umbral nós entendemos como um local que só existe porque existem consciências que vibram de uma forma inferior a tal ponto de criar um ambiente como aquele. Então vejam só, sabemos que o nosso pensamento tem uma força muito grande. Quando nós pensamos, nós estamos criando. Então nós criamos imagens, o nosso pensamento tem cheiro, tem forma, tem cor e tem vibração. Por isso que a gente fala sobre o problema da sintonia, o quanto é importante nós prestarmos atenção em nosso pensamento. Então, imagina, o tipo de vibração que a gente tem diz o tipo de ambiente que está ao nosso redor. Aqui encarnado, a gente ainda tem uma determinada capa, de forma que quando a gente vai na rua, quando a gente se encontra com os nossos colegas, nem sempre eles sabem o tipo de energia que a gente está emitindo. Algumas pessoas que são mais sensíveis conseguem perceber e outras não. Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não tem mais capa. Não tem mais como fingir o tipo de vibração que nós emitimos. Essa é a grande questão da morte. Ela nos despe, então a gente fica nu, vamos dizer assim, mas não em quesito de roupa, a gente fica transparente. Então, o André Luiz descreve a sua chegada no mundo espiritual, aquele retrato que fizeram no filme, eu considerei bem interessante, por isso que eu reproduzi aqui, caso alguém não tenha visto o filme, para nos lembrar de que ele não foi parar em um ambiente legal. Ele descreve, ele descreve que percebe que morreu, que ele não pertence mais ao mundo dos encarnados, só que ao mesmo tempo ele não entende, porque ele respira, ele não tem noção de tempo, ele sente sofrimento, ele sente dor física, ele sente sede, então ele sente coisas relativas a encarnado, mas ele sabe que já morreu. Sentia falta da família, sentia um desespero. Ele fala que poucas vezes que ele conseguia chorar e cochilar um pouquinho. Ele dizia que clamava por ajuda, mas ou eram vozes que ele ouvia barulhentas e até zombando dele, né, risadas, ou um silêncio absoluto. Então, a minha proposta é discutir um pouquinho sobre isso, porque é o que o André Luiz traz para a gente nesse capítulo, que eu considero principalmente como um alerta. Vou chamar a atenção aqui para uma frase que eu acho bastante importante para a nossa reflexão. Ele diz assim: atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. O que ele está querendo dizer? Primeiro ponto muito importante que a doutrina espírita nos elucida. Como eu falei na semana passada, ninguém vai, quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar de que religião que a gente é. E não apareceu ninguém para ir num tribunal dizer assim: você cometeu esse crime, você fez isso, você pensou daquele jeito, dia tal. Não. O grande sofrimento com o qual nós nos deparamos é o sofrimento que a gente mesmo criou
com a nossa consciência. Então, o que atormentava ele, o que estava julgando ele, o que fez ele parar em um ambiente como aquele, era justamente a consciência. Ainda não explícita, certo? É importante dizer que nesse primeiro capítulo, ele não tem noção ainda do tipo de vida que ele levou e qual o impacto isso teve para a sua desencarnação, para a trajetória dele no mundo espiritual aí. Mas veja, ele preferia, como ele fala que ele preferia a ausência total da razão, ele preferia não sentir nada. Ai, seria tão bom, morreu, acabou, acabou. Não sei se é bem assim, não, eu discordo. Eu prefiro muito mais esse pensamento de que a vida continua, inclusive é um alerta muito grande para qualquer um que já tenha tido ou tenha qualquer pensamento relacionado ao suicídio. A morte não existe. Por isso a gente tenta levantar tanto a bandeira de combate ao suicídio, tem aí o CVV diretamente para ajudar nisso, mas por quê? Porque como a morte não existe, o suicídio não resolve nada. O suicídio só piora a situação. Eu ouvi de um amigo espírita, que é uma pessoa que eu gosto muito assim das colocações, eu estava perguntando sobre o suicídio e ele me deu um exemplo muito legal. Quando a gente desencarna, é como se, considerando um radinho, a gente tirasse ele da tomada. Então, ao reencarnar, é uma espécie de pluga de novo na tomada. O suicídio é como se a gente destruísse o equipamento de rádio. Então, como é que faz para reencarnar? Tem todo um trabalho, tem todo um esforço enorme de reconstruir o equipamento, certo? Relacionado a todo o cuidado que a gente tem que ter com o nosso perispírito, que é o corpo espiritual. Então, esse já é um grande alerta aqui do nosso estudo, que é uma mensagem que o André Luiz nos traz indiretamente. Suicídio não é um caminho. Não é, porque não resolve nada, só amplifica os problemas que a gente pensa estar tendo aqui. Que pensa estar tendo no sentido de que a gente não enxerga o problema por todas as suas faces, certo? Então aqui, enquanto a gente está encarnado, parece que os problemas não têm fim, parece que eles não têm solução e parece que vai durar para sempre. Então é importante saber que não é verdade, que em algum momento essa situação vai passar. E quanto mais rápido nós nos alertarmos para isso, mais fácil fica a caminhada, porque é justamente nesse ponto que ele vai tocar aqui. Em momento algum, diz ele, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Por quê? Ele relata que na Terra, claro que ele teve contato com algumas coisas relacionadas à religião, mas ele fala assim, nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ou seja, ele lia de uma forma superficial, então ele utilizava assim, como às vezes a gente vai, né, vai na igreja, vai no centro tomar um passe, mas não presta atenção de verdade naquelas palavras de forma a tocar o nosso coração e de forma a nos transformarmos. Ele fala assim, a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação, nos alertando de que nós não somos a carne, a nossa vida continua. Então, a hora de prestar atenção nas coisas espirituais é agora, não é depois. Eu acho que esse é o grande chamamento do capítulo. Ele tenta nos alertar assim, aproveita que você está na caminhada, aproveita para despertar, aproveita para cuidar dos seus projetos eternos, vamos dizer assim. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos encarar a continuidade da vida. E aí, onde é que será que a gente vai parar? Não sabemos, porque cada caso é um caso. Inclusive, o que a gente chama aí de umbral, a percepção que ele teve foi uma coisa particular da situação dele. Existem diversas zonas no mundo espiritual, positivas e negativas, né? Que dizem respeito a mesma sintonia que nós emitimos. Então, a gente vai parar num local que se sintoniza com a gente. Igual que como a gente fala aqui, quando a gente dorme, nós nos emancipamos, né? A gente chama de emancipação da alma, ou seja, a gente desprende do corpo, uma das possibilidades durante o sono, e a gente é atraído para os locais com os quais nós nos afinizamos. Então, se a gente tem pensamentos inferiores, nós vamos já parar nesses locais inferiores. Então, não adianta a gente ter medo do umbral, nós precisamos usar isso como informação. O umbral, inclusive, tem muitas faixas, tem lugares melhores e lugares piores. Não nos amedrontemos, busquemos agora o despertar para que quando chegar a nossa hora, quando nós desencarnarmos, nós tenhamos informações suficientes para não precisarmos passar por isso. Ou, se nós nos depararmos com uma situação dessa, conhecermos por meio da história do André Luiz qual é o caminho mais fácil para sair de lá, vamos dizer assim, como a gente vai acompanhar aqui no livro.
Então, ele tinha a sensação de tempo perdido, essa é uma coisa importante. Então, se aqui na Terra nós nos alertamos para essas informações, a gente pode reduzir essa sensação de tempo perdido, de ter passado pela carne, de só ter aproveitado a vida no sentido material e não ter despertado a nossa consciência e não termos usado os nossos talentos em benefício dos outros. Porque ele diz aqui, ó, primeiro, só citar algumas coisinhas que ele fala antes. Ele fala que habitou a terra, gozou os bens, teve a família, que foi um benefício enorme para ele, mas que ele agarrou nas teias do egoísmo destruidor, nas palavras dele. Então, ele teve um lar, ele teve condições, mas ele não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida colocou na alma dele. Ele fala assim, sufocar-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Assim como nós, muitas vezes, pensamos, ele quis curtir a vida. Ele não se atentou para o que ele podia fazer com os talentos que ele recebeu de Deus. Então, não é à toa que nós temos as nossas características positivas. Inteligência, meios de comunicação, saber fazer trabalhos no bem, diversos talentos que nós temos e estamos aqui para colocar em favor do outro e em favor de nós mesmos também para a nossa melhoria. Então, a mensagem final que eu queria deixar nesse comentário é a mensagem do próprio André Luiz. Ele diz assim, é um alerta para nós. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Qual é a mensagem que ele deixa pra gente? Nós não somos daqui. Ele não está querendo assustar, dizendo que nós vamos passar por sofrimento, não é isso. Ele só diz assim, aproveita para tomar contato com as realidades da verdadeira vida enquanto a gente está na caminhada. Enquanto ainda é tempo de nós colocarmos bagagens positivas na mala que a gente vai levar, porque a gente não leva dinheiro, a gente não leva status, posição social, poder, nós só levamos o bem e o mal que a gente fez. Então a gente leva essa balança da vida, como Jesus nos disse, cada um segundo as suas obras. Lembrem-se aí de comentar, de trazer dúvidas e contribuições para esse nosso estudo, que eu comento também as dúvidas e os comentários de vocês. E, como eu falei, a gente faz aqui um comentário muito rápido sobre o capítulo. Há diversas outras iniciativas que estudaram o livro linha por linha, leram na íntegra os conteúdos do livro. Então, o que eu vou fazer é, a cada semana, deixar aqui algumas dicas. Então, vou botar para aparecer aqui na tela. Agora eu vou até indicar um estudo que teve do livro inteiro, mas que comenta especificamente sobre o que a gente falou na semana passada, que era o prefácio, tanto o prefácio do Emmanuel quanto o prefácio do André Luiz. E aí, a cada semana, eu vou indicando aqui para quem tenha interesse em explorar os locais, né, os canais que fazem o estudo completo do livro, que com certeza é muito enriquecedor. Um abraço a todos, espero que fiquem em paz. Tchau, tchau.